Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 59. Diz assim: então, pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença, e os discípulos de Jesus perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem em que ninguém pode trabalhar. Eu também quero ler convosco o livro do Apocalipse. O capítulo de número 22 é o capítulo derradeiro. Livro do Apocalipse, o livro da consumação. Eu quero ler apenas um verso, que é o verso de número 17. Livro do Apocalipse, o capítulo de número 22, o verso de número 17. O Espírito e a noiva dizem: quem ouve, diga. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A noite vem. Pode assentar-se. Bendizendo e bendizendo ao santo e bendito o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, falar acerca do Evangelho segundo escreveu São João, eu preciso lembrar aos senhores que esse João que escreve o Evangelho é o mesmo João que escreve as cartas pastorais e recebe a revelação do livro do Apocalipse por intermédio de um anjo. Quando eu falo de João, eu preciso lembrar que este João é o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, aquele que outrora era discípulo de João Batista e se converte à luz do Evangelho de Jesus e se torna com o tempo conhecido como o discípulo que ele amava. Quando eu vos falo acerca deste João, eu preciso lembrar aos senhores que este é o João que pastoreou a igreja que estava em Éfeso. E ele escreve um evangelho doutrinário. Quando eu vos falo acerca de um evangelho doutrinário, eu preciso lembrar que ele é completamente diferente dos evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos são aqueles evangelhos que foram revelados após declarações, relatos de Pedro a Marcos, e são sinópticos tendo a mesma característica textual, tendo a mesma estrutura textual, e tendo eles a mesma características, Marcos, Lucas e Mateus, são conhecidos nesta categoria. Mas o Evangelho de João é um evangelho doutrinário. Haja vista que João ele não se preocupa em relatar milagres. Eu confesso aos senhores que eu tenho dificuldade de falar de Jesus sem falar de milagres. Eu confesso que eu tenho dificuldade de falar das ações de Jesus sem falar de milagres. Mas João ele consegue. E ele escreve um evangelho com 21 capítulos e cita apenas 7 milagres. É bem verdade que ele se redime no último verso, dizendo que Jesus fez muitas outras coisas. E se fosse relatar todas elas, cuido que não caberia em livros. Mas o que vale lembrar aos senhores é que o conteúdo do Evangelho de João, 92% desse conteúdo, guarda isso, 92% do conteúdo do Evangelho de João são exclusividades que Deus entregou a João. São coisas que você não vai encontrar em Marcos, não vai encontrar em Lucas e também não vai encontrar no Evangelho de Mateus. Eu falo essas coisas e eu preciso lembrar. João ele escreve esse evangelho num cenário difícil, num cenário de sofrimento. Afinal de contas, a igreja que João pastoreou, ela enfrentou 3 grandes grupos cara a cara, olho a olho. O primeiro grupo era o grupo dos nicolaítas e aqueles
que tentavam inserir a todo momento dentro da igreja as ideias, as teorias de Nicolau. O segundo grupo é aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, e a Bíblia diz: e os achou mentirosos, mas mesmo assim sofrestes. E o terceiro grupo eram os judaizantes, que tentavam inserir a todo momento dentro da igreja as leis e a lei de Moisés e as coisas que os judeus tinham por costume e por característica. E João escreve um evangelho confrontando todos esses grupos e provando a todos esses grupos o genuíno evangelho, a genuína palavra de Deus. Questionava-se, dizia-se em Éfeso: peraí, João, vocês ensinam e vocês pregam que esse Jesus de vocês, ele é eterno. Mas espera aí, como que alguém pode ser eterno se nasceu em Belém e se morreu no Calvário? Espera aí, como que alguém que viveu apenas 33 anos pode ser eterno? E João escreve já no capítulo 1 dizendo: ele é eterno, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas questionavam-se e diziam: peraí, a igreja de vocês está cheio de gentio batendo no peito e dizendo que são salvos em Cristo Jesus. Não! A salvação, disse Moisés, é para os judeus. E João no capítulo 1, João escreve dizendo: não, eles são salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Em Éfeso, levanta a tua cabeça. Tu não é qualquer coisa, tu és filho de Deus. Gosta da Bíblia? Pega a Bíblia, por favor. Está com a Bíblia aberta? Evangelho de João. Dá uma olhadinha aí no capítulo 2, por favor. Evangelho de João. Dá uma olhadinha. Observa que o texto vai começar com a seguinte frase: e ao terceiro dia. Mas peraí. Ao terceiro dia de quê? Ao terceiro dia de quê, pregador? Das 3 festas mais importantes de Israel. Após Jesus subir numa cadeira e gritar em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. 3 dias após o que, pregador? Após Jesus vencer o diabo em pleno deserto. E eu preciso lembrar aos senhores: Jesus venceu o diabo em pleno deserto como homem. Por favor. Não vem com aquele papinho que, mas Jesus era... Não, Jesus te deixou exemplo. Jesus venceu o diabo em pleno deserto como homem. Você lembra? 40 dias sem comer, em jejum. Aí o capiroto tem a audácia de aparecer e dizer assim: ô Nazareno, tá com fome, rapaz? Tá com fome, né? Transforma essas pedras em pão. Aí Jesus olha para ele e diz: não, eu não desci na terra para te vencer como Deus, não, meu filho. Como Deus não teria graça. Como Deus, o meu sopro acaba com o inferno. Não.
Eu desci na terra para te vencer como homem. Eu te desci na terra para te vencer como homem. Então lá vai. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem uma igreja lá em Campina Grande do Sul, no Paraná, no século 21, que precisa entender e aprender que mesmo diante das tentações, que mesmo diante das dificuldades, que mesmo diante das limitações, é possível vencer como homem. Homem aqui não é sexo, é natureza. Nas tuas fraquezas, minha irmã, diante das tuas limitações, é possível vencer. Mas eu pedi para ti abrir no capítulo 2, porque eu já entro na mensagem, eu prometo ser curto, eu quero orar. Mas dá uma olhadinha, capítulo 2, diz assim, ó, e ao terceiro dia, houve uma festa em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Redobra a atenção para o verso 2. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados para as bodas ou a celebração. Agora, se volta ao verso 11, por favor. E deu início aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos, pastor Palhano, creram nele. Eu não entendi, pastor, então redobra a tua atenção. Jesus já tinha discípulos antes de fazer milagres. Como é que é, pregador? Eu vou melhorar. Alguém já tinha largado o barco. Alguém já tinha largado o cotidiano familiar. Alguém já tinha largado empresa. Alguém já tinha largado tudo para seguir Jesus, mesmo sem ter visto nada. Eu não estou entendendo, eu vou melhorar. Peraí. Esta geração precisa entender, que o que me torna discípulo não é o ver, não é o enxergar, não é o contemplar. O que me torna discípulo não é o pular, não é o saltar, não é o ter uma revelação, um revelamento, uma miragem. O que me torna discípulo não é o sentir, não é outra. O que me torna discípulo é a palavra dele. Ela é tão poderosa, faz com que eu olhe para o mundo e diga, melhor seguir a ele. Que faz eu olhar para as coisas desse mundo e dizer, melhor é caminhar com ele. Eu estou tentando pregar para alguém e dizer, ei, por favor, entenda de uma vez por todas, se Jesus porventura curar nessa noite aqui é bônus. Se porventura Jesus nessa noite resolver renovar alguém aqui é bônus. Se Jesus nessa noite porventura resolver batizar alguém com o Espírito Santo aqui é bônus. Se Jesus levantar profeta em nosso meio é bônus. Se Jesus revelar alguma coisa aqui é bônus. Mas a palavra dele, ela é suficiente. Eu estou pregando isso porque tem gente que acha que se Jesus não fizer alguma coisa, o culto não foi bom. Entenda de uma vez por todas, a palavra dele nos basta. Eu não gostei porque a palavra não basta mais, não. Bíblia não te preenche mais o vazio da tua alma, não. Bíblia já não é bastante para preencher a tua vida, não, meu filho. Por favor, entenda de uma vez por todas, isso aqui não é mesa branca, isso aqui é casa de oração. Ele se revela quando quer, da forma que quiser, porque ele é Deus.
Eu fiz questão de fazer menção de um texto, a Bíblia está aberta. Eu tive o cuidado de começar no capítulo 8, né? Porque o capítulo 8, ele vai falar que Jesus, ele foi para o templo e foi levado uma mulher pega no ato de adultério, não é isso? E o capítulo 8, ele narra um debate entre os religiosos e o nazareno. E Jesus dá uma surra de Bíblia, de lei, de Torá em todos os religiosos. E a verdade, ela confronta. E já percebeu? Tem gente, irmãos, que por mais que você prove a verdade, o camarada não aceita. Tem um grupinho no país que é assim, você já percebeu? Devolver o dinheiro, mas é inocente. Não, tem. Eu estou falando isso porque tem pessoas que ficam incomodadas. Eu falo essas coisas porque, observa o texto. Chegou o momento que os religiosos não sabiam mais o que fazer, a ponto de pegar pedra. Rapaz, já que nós não vamos resolver na palavra, vamos pegar o Supremo aí, pega as pedras. E observa o que Jesus vai fazer. Gente, não era uma meia dúzia, não. Uma multidão se arma para pegar Jesus, sim ou não? O propósito era matar Jesus, sim ou não? Mas observa o passo seguinte de Jesus. Jesus não treme a perna, não. Jesus não está preocupado com a perseguição, não. Porque ele tem entendimento que ele tem um propósito. E nada nos tira do propósito. Eu vim pregar nessa noite e eu vim lembrar alguém que o que nos tornou igreja não foi esse templo ou algum templo. O que nos torna igreja não é um microfone na mão, a oportunidade. O que nos torna igreja não é um púlpito ou um altar. O que nos torna igreja não é simplesmente andarmos bem vestidos ou engravatados. Eu preciso lembrar alguém que nós somos igreja independente da condição, independente do momento ou independente das pedras da perseguição. Nós somos igreja porque fomos vocacionados por Ele, chamados por Ele, resgatados por Ele, salvos por Ele, e nós somos igreja independente se templo fecha ou não fecha, independente se tem pedra ou não tem, independente se tem politicagem ou não tem. Nós somos igreja, mesmo diante de fio da espada, mesmo diante de arenas, mesmo diante de leões. Nós somos igreja porque o sangue dele foi derramado pela minha e pela tua vida. E pegaram em pedras para atirar nele. Mas Jesus se retirou, ocultando-se do templo. E quando Jesus ia, observa, João não tem o cuidado de... Ele não diz, pastor, ele diz no dia seguinte. Ele não diz na semana seguinte. E quando Jesus ia, ele se depara com
Um cego moribundo caído. Ei, Jesus não procurou moita para se esconder. Jesus não procurou algum tipo de refúgio. Jesus não tremeu as pernas por causa das pedras, ou da perseguição, ou das ameaças. Jesus continuou no seu propósito. Quem é igreja entende. Eu vou dizer algo aqui que talvez nem todos perceberam. Mas nós estamos vivendo um crescimento nesse tempo de pandemia, que a história das Assembleias de Deus ainda vai registrar. Como é que é, pregador? Nas últimas 2 décadas, nunca houve, dentro do movimento pentecostal do Brasil, o que está acontecendo neste tempo. Mas pastor, saiu muita gente. Saiu quem já estava fora. Saiu quem nunca entrou por ele. Saiu quem nunca esteve pela porta. Quem procurava uma oportunidade caiu fora. Mas está vindo um povo sedento. Nunca houve tanto desviado batendo na porta. Nunca teve tanta gente com fome, com sede de Bíblia. Ei, amai semi hai, o leblei chori hari ahai. Jesus viu o cego. E o cego era de nascença. Perdoem os senhores, vocês conhecem o milagre, eu não vou entrar no mérito. Eu só vou discorrer os versos que eu fiz menção. E o verso 2, os discípulos fazem uma interrogação. Natureza humana. Sempre que algo não dá certo, quem é o culpado? Se não fosse assim, o barco de Jonas tinha afundado, não foi? Jonas foi salvo pela natureza humana, o barco, a embarcação. Rapaz, esse vento aqui, essa tempestade aqui, tem pecado aqui. Tem problema aqui. Natureza humana. Nós queremos procurar culpado para tudo. E o segundo fator da natureza humana é quando as coisas dão certo, a glória é minha. Quando a coisa dá errado, você vê o assembleano dizendo assim, ó, não era da vontade de Deus. Já viu isso? Camarada tem a cara de pau de se inscrever no concurso e não estudar um dia. Vai para o vestibular vivendo de festinha. Aí não passa e diz assim, olha, não era da vontade de Deus. Miserável. E a gente esquece que acha que Deus vai mudar os seus atributos porque você dá meia dúzia de glória na semana, né? Tem gente, pastor Paneno, que acha que Deus vai mudar os seus atributos porque fala em língua estranha e diz glória a Deus 3 vezes na semana. Meu filho, Deus ele é justo. Aí está lá o ímpio estudando 6 horas por dia, fio a fio. Aí o crente responsável, às vezes até a praga do Big Brother assiste, mas é crente.
acha que Deus vai mudar. Porque veio no culto de quinta-feira. Não. Esforça, que eu te ajudo. Esforça, que eu te ajudo. Parece que Jesus está falando com alguém. Parece. E Jesus diz assim: nem ele pecou, nem seus pais. Isto aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. Olha o que Jesus nos ensina. Que tem alguém, irmão Renê, que foi gerado no ventre, que veio a essa terra para que se revele nele a glória de Deus. Tem alguém que nasceu, que foi gerado na expectativa de contemplar a glória de Deus. Repita comigo: glória. No Novo Testamento, foi fraco demais, é para não esquecer. Glória, no Novo Testamento, é doxa. Tudo que Deus é. Vem comigo. No Antigo Testamento, principalmente, a palavra glória tem várias vertentes, variantes. Tem glória terrena, glória celestial. Tem glória eterna. Tem várias. Mas no Novo Testamento aparece um termo que no original é doxa, que quer dizer tudo que Deus é. Você já viu a glória de Deus descer na igreja? Já viu? Seja sincero. Se já viu, diga amém. Então você já percebeu que quando a glória de Deus desce, alguém é curado. E quando essa glória de Deus desce, alguém é curado, mas alguém também é liberto. Mas quando essa glória de Deus desce, alguém é liberto, alguém que estava desempregado vê a porta se abrir. Mas essa glória que desce, que faz a porta se abrir, é a mesma glória que desce. E quando desce, alguém que está com problema no casamento vê o seu relacionamento ser sarado. Peraí, mas alguém que vê a glória de Deus descer e vê o seu casamento ser sarado, é a mesma glória que convence o pecador em se render e se lançar aos pés de Jesus. Peraí, mas a mesma glória que faz o pecador se render, se lançar aos pés de Jesus, é a mesma glória que renova alguém, que liberta alguém, que transforma alguém. Por que, pregador? Porque glória no Novo Testamento é doxa, tudo que Deus é. E Deus é amor, Deus é poder, Deus é libertação, Deus é transformação, Deus é renovo, Deus é mudança, Deus é transformação. Se a glória de Deus se aproveita, porque se revela tudo o que Ele é. Quando a glória de Deus se aproveita. Por quê, pregador? Porque ela costuma preencher as necessidades de todos. Entenda. Ei, tudo que Deus é. Ufa. Devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é. Devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é. A noite vem em que ninguém pode trabalhar. Quero tentar pregar em 10 minutos. Mas eu estava na minha casa. Eu estava pedindo uma palavra de Deus para esse tempo. De repente, estava entardecendo e Deus falou comigo. A noite vem. E eu fiquei pensando.
noite já chegou. Meu pastor fez um levantamento ali no estado de São Paulo. E no levantamento dele, até o dia que ele estava fazendo esse levantamento, se eu não me falha a memória, não havia morrido um pastor presbiteriano. No levantamento dele tinha morrido 2 ou 3 batistas. 1 ou 2 do evangelho quadrangular. E aí ele olhou para nós e disse assim: mas só pastores do Belém, que é o nosso ministério, já morreu mais de 100. E ele voltou-se aos obreiros e disse assim: Deus está tratando com a Assembleia de Deus. Deus está tratando com a Assembleia de Deus. Fala isso por quê, pregador? Porque eu tenho consciência que quanto mais é dado, o castiçal está conosco. A presença, a glória, os cultos da Assembleia de Deus eram verdadeiros alçapões, sabia disso? Houve um tempo em que nós não precisávamos ir às ruas. O pecador entrava nas portas e dizia: eu preciso voltar lá. Lá Deus cura. Lá Deus fala. Lá Deus revela. Lá Deus se move. Goste ou não goste, nós fomos perdendo a essência. Às vezes é um sacrifício para arrancar uma glória de crente. Às vezes é um sacrifício para alguém arrancar a mão do bolso e lembrar que essa casa é casa de adoração. O grupo de louvor ensaia, mas o camarada sai com o coração fechado, olho seco. Os dias são maus, pregador. Mas devagarinho os salvos estão perdendo a essência. Não estou falando do pecador que entra com pecado, não. Eu estou falando dos remidos, dos nascidos de novo. Eu estou falando do povo eleito. Perdendo a essência, o costume da oração. O costume de prestar culto, de adorar. O que aconteceu, pregador, à noite veio. Você pode imaginar quantos sonhos estão na UTI agora. Quantos projetos estão sem falta de ar agora. Pense comigo. Quantos chamados, dependendo de um aparelho para respirar. E quantas vezes nós deixamos de ir para a rua? E quantas vezes deixamos de cooperar? Eu não vou dirigir, eu não vou. Para quê? Não, eu não vou ter oportunidade, eu não vou. Para quê? Não, hoje o trabalho é com palhana, eu não vou. Para quê? Quantas vezes? E a noite veio para tanta gente. Tanta gente. Tanta gente boa. Tanta gente jovem.
Pessoas que nunca imaginavam que a noite fosse chegar. Pessoas que nunca pensaram que a noite viria. Eu vejo Deus tratando. Não vem com esse papo que toda porta que se fecha foi o diabo, não. Tem porta que quem fecha é Deus, sabia disso? Porque estão esquecendo que Deus também trabalha de porta fechada. Se você duvida disso, pergunta para a mulher de 2 Reis 4, vai. Deus trabalha de porta fechada. Mas deixa eu encerrar, né? Porque Jesus disse: a noite vem. Jesus estava em Jerusalém. Antes dos dias de Jesus e já nos dias de Jesus, toda cidade que se preze, ela era murada, você sabe disso. Os muros garantiam a segurança, proteção. Os muros tornavam cidades fortalezas. Se você já leu Esdras, Neemias, você vai perceber porquê da necessidade da construção dos muros. Israel era presa fácil na mão dos inimigos, ao ponto do servo de Deus dizer: estou fazendo uma grande obra. E toda cidade que se preze, ela tem a porta principal e portas inferiores, sim ou não? Mas o que talvez você não saiba é que essas grandes cidades, elas tinham horário para abrir e horário para fechar. Do lado esquerdo, do lado direito, haviam sentinelas, que ao entardecer tinham por missão tocar o clarim, a trombeta. E após tocar o clarim, a trombeta, gritar em alta voz: vem! O outro atalaia vinha, descia, tocava o clarim, a trombeta e gritava: vem! E quem estava lá fora, tratando do seu trabalho, tomando um animal, cuidando do rebanho ou coisa parecida, ao ouvir tinha uma missão: gritar em alta voz: vem! Por quê? Porque o som precisava ecoar aos 4 derredores da cidade, como sinal que a porta ela vai fechar. E João escreve isso no Evangelho e reescreve encerrando o livro do Apocalipse. Eu disse aqui num domingo que eu tive, que observa que a noiva, pastor, ela é sensível à voz do Espírito. Observa o texto: o Espírito e a noiva. Não é a noiva e o Espírito, é o Espírito e a noiva dizem: vem. Por que, pregador? Ei, só um pouquinho. Igreja tem muita, não tem? Mas noiva tem uma só. Ministério tem muito. Convenção tem muita. Mas noiva tem uma só.
E eu preciso lembrar que a noiva é sensível ao Espírito. Observe, pastor. O Espírito diz e a noiva repete. O Espírito e a noiva dizem: vem. Oh, mas quem ouve pastor Edilson diz: vem. Eu vim pregar nessa noite, eu preciso encerrar. Mas eu vim trazer um alerta para alguém que não percebeu. É chegada a noite. E a porta vai se fechar. É chegada a noite. E aqueles que são sensíveis ao Espírito já perceberam. O Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. Quem ouve, diga: vem. O som precisa chegar aos 4 cantos da cidade. A porta vai se fechar. E a pergunta que fica nesta noite é: talvez você, distraído com os afazeres do dia a dia, não percebeu. Talvez você desligado das coisas desta terra, não percebeu. Talvez você, apegado às coisas desta terra, não percebeu. Mas o Espírito está dizendo nessa noite: vem. A noiva está sensível e está dizendo: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem ouve, diga: vem. E se tem alguém aqui que quiser, tome de graça. Da água da vida. A porta vai se fechar. E a pergunta que fica é: você está dentro ou está fora? A porta vai se fechar. O clarim vai ecoar. A noite vem em que os trabalhadores não poderão mais trabalhar. Ele vai fazer com a igreja o que um dia ele quis fazer com Israel. Como uma galinha que abriga os seus pintinhos. Ele está dizendo: a noite vem. Ai, maramais. Olemenemi aroshuri rabaragae. Talvez você está como uma daquelas 10 virgens que dormiu e não percebeu. Talvez você está distraído, relaxado, descuidado, apegado ao pecado e não percebeu. Já é quase meia-noite. O noivo está voltando. A porta vai se fechar. Se você duvida que a porta fecha, pergunta para os habitantes nos dias de Noé. Se a porta fecha ou não fecha. Quantos podem dizer nessa noite: vem? Maranata, a hora vem. A noiva diz: vem. Porque o Espírito diz: vem. Será que tem alguma coisa lá fora que te impede de entrar?
Será que tem alguma coisa lá fora que te impede de estar dentro? Fecha os seus olhos. Não tenho mais tempo. Eu só preciso fazer uma pergunta. Tem alguém nessa noite que está sensível à voz e que está entendendo que pode ser este o último chamado para a tua vida? Que pode ser este a última oportunidade para a tua história? Tem alguém que está sensível à voz e quer entrar pela porta e quer se reconciliar e quer se entregar? Se tem alguém, vem depressa. Vem depressa. Vem depressa. Vem depressa. Se há alegria no céu, por que não pode haver alegria na Assembleia de Deus em Campina Grande do Sul? Fala. O Espírito diz vem. A noiva diz vem. Quem ouve diga vem. A noite vem. A noite vem. Vem depressa. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Tem alguém que precisa estar aqui. Corre depressa. Corre depressa. Oportunidades às vezes são únicas, às vezes não voltam. Corre depressa. Se tem mais alguém, a hora é agora. A igreja estende as mãos para cá. A igreja estende as mãos para cá. Eu sinto impulsionado a dizer: a porta vai fechar, a porta vai fechar, a porta vai fechar. O Espírito diz vem. A noiva, ela diz vem. Quem ouça, diga vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso. Ei. Quem bebe desta água torna a ter sede, mas quem bebe da água que ele dá nunca mais. Tem alguém. Oh. Aleluia. Pastor Paleno, faça essa oração, depois eu oro. Pode ser. Faço tudo, mas vem novamente. Fiel, o Senhor é o Deus cuidadoso. A nossa esperança ainda está no dia em que a trombeta soará e nós retornaremos para a nossa casa, casa que o Senhor mesmo preparou para nós. Senhor, nesta noite nós, através, Senhor, dessa ministração, nós nos derramamos aos seus pés, Senhor, como pecadores, como falho, como pequenino que somos, mas nós queremos, a Deus, ser atraído pelo Senhor nesta noite. Senhor, as nossas mãos se levantam, a nossa alma grita e o sussurro da nossa voz é essa: vem,
Nós gritamos: Senhor, vem. Nós precisamos que o Senhor venha. Senhor, os dias são dolorosos, trabalhosos, e nós gritamos: vem, Senhor, vem nos buscar para nos levar para casa. Nós não somos daqui, peregrinos somos, e nós queremos ir para casa. Então vem, 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 Senhor, vem nos buscar. Nós queremos ir para casa. Vem nos buscar, Senhor. Esse mundo não pertence a nós, e nós queremos ir para casa. Mandal e que quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Rapidamente, aqueles que precisam de um milagre, corre aqui para frente, por favor. Pastor, eu preciso de um milagre, mas corre rápido. Aleluia. Hoje eu não contei testemunho nenhum, mas eu preciso de uma cura. Pastor, corre aqui para frente, rapidamente. Entendi. Vocês que precisam de milagre, ficam nos primeiros bancos, então, melhor. Isso. Aleluia. Há 2 semanas atrás, eu estava pregando numa ilha. Há 2h30 de barco, mais ou menos 2 horas. Ilha do Provedá, em Angra dos Reis. E tinha uma mocinha ali naquela ilha com 3 tumores no rosto. Na hora da ministração, os tumores desapareceram. Deus fez tantos milagres ali. No último dia, já no continente, eu preguei uma igreja do ministério muito conhecido ali, Sul Fluminense, Nova Angra 2. Jesus, eu acho que batizou uns 10 ou 11 com o Espírito Santo, mas Deus fez milagres ali também, marcantes. O mesmo Jesus que prometeu voltar, Ele vai voltar. O mesmo Jesus que prometeu curar, Ele está curando. Que prometeu batizar, está batizando. Que prometeu salvar, está salvando. Eu não sei o que tu precisa, mas Ele é. Dessas pessoas que estão aqui na frente, eu quero fazer uma pergunta. Se tem alguém com dor, só levanta a sua mão. Se tem alguém com dor, só levanta a sua mão. Aonde dói, meu irmão? A senhora dói aonde? A perna direita. Olha o que Jesus faz. Abra suas mãos. O senhor da Covid, abra suas mãos. Fecha os seus olhos. Amigo Espírito Santo, põe a tua mão dentro do peito dele. Mais forte. Mais forte. Em nome de Jesus, mais forte. Maramante, o Klebre, Cabarachou. E passa para ele o que eu estou recebendo. É mais forte. É mais forte, é mais forte, é mais forte. Renova os seus ossos, renova os seus nervos, o seu pulmão, os seus músculos, suas artérias e o seu coração nessa noite. E se isto é verdade, vem com o Senhor como um fogo sobre ele. E começa, Senhor querido, a renovar as suas forças agora. Desceu, pega aí, meu filho, pega aí, pega aí, pega. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Procura o que o Senhor tinha, por favor.
Procura o que o Senhor tinha. Procura. Tenha dor. Procura. Está respirando melhor, eu sei. Eu creio. Procura. Abra sua mão, a senhora da perna. Feche os seus olhos. Amigo, feche os seus olhos. Amigo Espírito Santo, toca, Senhor, nos ossos dela. Tudo que o tempo levou, tudo que o tempo lesionou, pelo poder do nome de Jesus, ser curada agora. Dores, desapareçam. 1, 2 e 3. É no nome de Jesus que eu digo: sai! Pode levantar a perna, fazer o que a senhora não fazia, pode fazer. Tem dor? Pode procurar. Pode procurar. O que cura não é as minhas mãos. O que cura não é a minha voz. Quem cura é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Pode procurar. Coloca a mão no coração, você, aonde você estiver. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Eu vou te dar 1 minuto para você chamar a presença dele mais perto, mais perto, mais perto. Chame mais perto a presença dele. Chame mais perto, chame mais perto. Chame mais perto, chame mais perto. Isso. Diga glória, diga aleluia. Chama ele, chama. Chama. É noite em que Deus desfaz o enredo do diabo. Ele é pialabarasta que ele vai. Desceu, pega aí, desceu. Ele vai. Nós declaramos pessoas curadas agora. Há um mover dentro da casa de alguém agora. Urabarabra vai, tu não vem no culto, mas Jesus vai ao teu encontro. Receba a presença. Ser tocada, ser curada, ser liberta. Desceu, pega aí. Deus está desfazendo um enredo grande hoje aqui. Ele é maramachore menerebre comberebre espinderebre. Eu só consigo dizer isso. Tem um enredo do diabo sendo desfeito aqui. Alais terrestre clash. Ireberobiaste clash. E alarara sherry. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Peço perdão, meus irmãos, pelo horário. Não encare como tentação, mas como oportunidade. Eu trouxe aqueles sapatos abençoados. Eu trouxe mais de 100 sapatos, tá bom?
Abençoe. Amém, meus irmãos. Tome assento, por gentileza, por mais um minutinho. Aos nossos irmãos que assistiram até agora, nos acompanharam pela transmissão ao vivo do Facebook, do YouTube, que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus traga a você a alegria e o gozo na alma por receber da parte de Deus a cura nesta noite. Que Deus abençoe os nossos irmãos e muito obrigado por até agora estarem presentes conosco neste culto da vitória. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.